Boa tarde a todos, né? Nós estamos retornando aqui ao nosso encontro. E para as pessoas que estão assistindo pelo YouTube, nós estaremos com a reflexão sobre a animação bíblica nas escolas aqui no YouTube. As outras, nós já colocamos o link, as pessoas vão acessar o link, está aí fixado nos comentários do YouTube. Você escolhe qual oficina que você vai querer participar e depois nós teremos todas essas oficinas gravadas e colocadas no canal do YouTube da CAP Animação Bíblica. Está aqui conosco Juliana das Oliveiras, ela faz parte da CAP Animação Bíblica, é do Vicariato Soledade. Mais uma vez, obrigado pela participação, Juliana, e seja bem-vinda. Muito boa tarde a toda a audiência, aos amigos aqui presentes. Adelson, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez contribuindo para a nossa comissão arquidiocesana de animação bíblica. Estou muito animada essa tarde com as diversas oficinas que são propostas, com vistas a um melhor entendimento do que é a campanha da Fraternidade 2022, né, que é a terceira vez que se fala sobre a questão da educação. A última vez foi há 40 anos, aliás, há 24 anos, e a primeira vez há 40 anos, por acaso, o ano que eu nasci. E olha só, então, tudo girará em torno de fala com sabedoria, ensina com amor. Então, vamos nos animar para essa tarde que promete. Adelson. E aí é importante, quando a Juliana coloca, durante a parte da manhã, nós já tivemos várias ações que foram desenvolvidas. Vocês escutaram a palestra do diácono Sandro, depois nós tivemos o próprio professor e diácono também, Sérgio Vasconcelos, e finalizamos com uma palestra belíssima, uma formação belíssima da professora Malu, que participou conosco da formação do curso de Políticas Públicas na Arquidiocese de Olinda e Recife, e nós queremos, com essas oficinas, dinamizar um pouco o entendimento da campanha da fraternidade e do tema da campanha da fraternidade. Então, essa tarde, a gente vai refletir um pouco esse título do livro Compêndio da Pastoral Escolar, uma matéria, um artigo muito bem feito pela irmã Valéria Leal, que fala justamente da animação bíblica nas escolas. E como nós não tivemos a oportunidade de realizar a oficina da CODEI, que é do ecumenismo e diálogo interreligioso, nós vamos trazer, digamos, essa temática dentro daquilo que foi proposto. Mostrar que é possível nós estarmos como igreja participando dos encontros nas escolas e mais ainda, que é importante o que o tema traz para a gente, né? Fala com sabedoria, ensina com amor. De mostrarmos a importância do diálogo interreligioso, da importância dessa temática também para as escolas e para as nossas paróquias. Juliana está chegando aqui hoje à tarde, mas ela participou e acompanhou conosco os comentários que eram feitos pelo YouTube. E nós tivemos até um comentário que chegou para mim no WhatsApp que falava: poxa, a gente precisa trabalhar mais essas questões no âmbito da Rádio Olinda, das paróquias. Eu digo, olha, na Rádio Olinda nós tivemos a oportunidade, é um instrumento muito bom utilizado pela Arquidiocese de Olinda e Recife, mas nós precisamos agora trabalhar essa questão nas escolas, desenvolver essa temática, fazer com que a animação bíblica da vida e da pastoral não apenas esteja dentro das nossas escolas, mas partilhando também saberes junto às pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Em cada paróquia, nós temos muitas escolas, e eu digo, né, muitas pessoas que trabalham dentro das escolas ou que já são aposentados, que fazem parte das paróquias. Sim, eu acho que esse tema é um tema que nos toca a todos que somos cristãos, porque a educação, como a Malu falou hoje pela manhã, né, é um direito de todos, um dever do Estado e da família. Então, nos compete a toda a sociedade, enquanto indivíduos cristãos católicos, cooperar neste assunto. Todos temos que estar envolvidos, porque a educação é o que pode transformar para melhor o nosso país. Não é isso, Adelson? Que bom. Então, nós temos algumas pessoas na sala. A gente agradece as pessoas que estão participando conosco. Daqui a pouco a gente abre para a gente compartilhar com vocês um pouco das falas de vocês e a gente pede a ajuda das pessoas, né?
Infelizmente, todo esse trabalho que a gente desenvolve no âmbito da evangelização, tentando trazer as pessoas para compreender essa missão da igreja também, junto às pessoas, especialmente as mais necessitadas, as mais vulneráveis. Nós vivenciamos, nesses últimos 2 anos, Juliana, que também é educadora, e tantas pessoas que aqui também trabalham na área da educação, nesses últimos 2 anos, uma situação de desigualdade gritante. As escolas particulares, muitas delas, tiveram toda a estrutura para trabalhar remotamente. Nós não tivemos essa mesma, digamos, estrutura nas escolas públicas. Então, é importante que nós, como igreja, fazendo parte da sociedade, trabalhando, possamos vivenciar essa questão e buscarmos trabalhar por políticas públicas. Trabalhamos durante muito tempo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando nós realizamos o seminário da campanha da fraternidade sobre políticas públicas. Então, a igreja se voltou para essa formação, trabalhou com as pessoas para que elas compreendessem a importância das políticas públicas, e a gente percebe agora, com a pandemia, o quanto o distanciamento que existe das escolas públicas de estrutura para as escolas particulares. E se a população não tem suas necessidades básicas atendidas, avalie a educação virou luxo. Então, isso é um reflexo, né? A gente precisa, para transformar, da educação. Os países que conseguiram essa mudança investiram primeiramente na educação e na ciência. Então, ficou claro, e a gente precisa agora, mais do que nunca, aproveitando que é ano eleitoral, trabalhar em cima disso, para que a gente consiga efetivamente trazer mudanças, né? Garantir qualidade de educação, além do acesso, que cada vez mais se tem menos, né, das crianças a partir dos 4 anos de idade, como tem na Lei de Diretriz e Base da Educação brasileira, garantir uma qualidade de estar ali, né, e durante o tempo mínimo que é o ensino básico até os 18 anos, de forma que possam minimamente se profissionalizar e garantir sua entrada no mercado de trabalho de forma digna. Então, tudo isso começa com a educação. E também tem os professores, né, que precisam ter condições de trabalho e salários dignos para garantir a possibilidade de que ensinem com mais sabedoria e com amor. Rafael está nos trazendo aqui alguns comentários. Vamos ver se a gente compartilha aqui. Luiz Moura. Moura é o presidente da Comissão de Educação, e ele está, eu acho que ele está no YouTube, né? Mas eu mandei o link para ele, para que ele entre com a sala da CODEI, que não vai ter CODEI, ele vai fazer a reunião com o pessoal da Pastoral de Educação. E lembrando que é pelo Meet, não, é pelo Teams. Pelo Teams, né? Microsoft Teams. Então, algumas pessoas que aqui estão, né? Se quiserem entrar para poder fazer alguma pergunta ou compartilhar algum conhecimento, por favor, podem se identificar, ligar o microfone para que a gente possa conversar um pouco. Então, eu vou fazer uma provocação aqui a Juliana, que fizemos a irmã Valéria, e daqui a pouco a gente vai chamar também a irmã Valéria para partilhar um pouco com a gente desse trabalho belíssimo e magnífico que ela tem aqui, que é justamente o trabalho da reflexão, da utilização da palavra de Deus no ambiente escolar, da gente poder disseminar, como é a nossa missão como Comissão de Animação Bíblica, a leitura orante, de meditação da palavra, de reflexão, e aquilo que eu conversava com o professor Sérgio, né? É preciso que nós tenhamos mais consciência da nossa missão como evangelizadores, consciência da nossa missão como pessoas que vão trabalhar dentro do contexto
das paróquias, do próprio vicariato e até mesmo da arquidiocese, das dioceses em todo o Brasil, no sentido de fazermos e aprofundarmos uma reflexão profunda da temática que nós temos esse ano, educação. E uma das coisas que eu acho mais importantes que as pessoas ainda não perceberam, Juliana, Jesus sempre demonstrava Jesus sempre colocava essa questão de que nós podemos transformar as pessoas, especialmente pelo exemplo, pelo carinho, pela reforma da pessoa pecadora, mas fazer com que ela se sinta também abençoada por Deus. E a gente vê, em todos os momentos, Jesus traz essas lições para a gente. Entristece-nos, e eu digo até mesmo como leigo engajado na igreja, quando nós vemos pessoas ligadas à igreja, às vezes lideranças fortes dentro da igreja, vivenciando o ódio, vivenciando o preconceito, vivenciando o desamor. É uma das participações que nós tivemos com o padre Fábio, que cuida da CODI na Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele diz: eu entro católico no ambiente de diálogo interreligioso e saio católico. Eu entro católico e saio, às vezes, mais católico ainda. Mas o que é que vai nos modificar? É no amor. É quando nós partilhamos, é quando nós conversamos, é quando nós dialogamos, é quando nós compreendemos o modo de ver o sagrado das várias pessoas. E é preciso que a gente também comece a criar, porque não é algo diferente, é da doutrina social da igreja. São documentos dos papas, são documentos que nós temos que mostram que o diálogo é importante. E o Papa Francisco traz justamente essa questão, né? Dentro da religiosidade, mas o diálogo, compreendendo o saber de cada um, compreendendo esse místico de cada um, dentro desse diálogo que a gente desenvolve. Eu acredito que o maior ensinamento que Jesus nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu acho que a gente tem que focar, sobretudo, nesse aprendizado, e se nós conseguimos minimamente cumprir com isso, acho que já conseguimos aí um bom pedaço do caminho que nos leva aos céus. Porque, basicamente, com o amor, a gente consegue cumprir todos os demais ensinamentos, mandamentos que a igreja poderia e nos solicita, né? Adelson, você me permite fazer uma contribuição aqui na apresentação do livro base da Via Sacra, da campanha da Fraternidade 2022, o bispo de Garanhuns, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, nos diz: se o ano passado foi o ano das perdas, do luto e da dor, este ano inicia como o ano da reconstrução da esperança. Depois do exílio do povo hebreu na Babilônia, houve um grande período de reunificação dos cativos, renascimento das instituições, reedificação do templo e da cidade de Jerusalém. Reencantamento com a missão. O luto vai virando saudade, aprendizado, esperança. A sabedoria evangélica nos ajuda a transformar os problemas em desafios, projetos quizás, e a enfrentá-los com paixão, ousadia e criatividade. Nessa tarefa, há uma grande força: o sonho da educação, fundamentada no humanismo solidário. Então, neste ano, 2022, vivendo a espiritualidade quaresmal, fazendo o caminho sinodal e nos preparando para o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá aqui no Recife em novembro, somos convidados pelo Papa Francisco a refletir sobre o Pacto Educativo Global.
Concretamente, a campanha da Fraternidade 2022 nos ajuda a contemplar o Cristo Mestre e a rezar com o tema Fraternidade e Educação. O lema é inspirado em Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Nesse livrinho, A Via Sacra, podem-se encontrar uma síntese do texto base da campanha da Fraternidade 2022, a Via Sacra, seja 5 encontros de meditação da Palavra de Deus, e uma lista de cantos sobre a temática, sugestões. Agradece imensamente a toda a equipe da campanha da Fraternidade do Regional Nordeste 2. Bom proveito, boa quaresma, e prepare-se também para a sua contribuição material no Domingo de Ramos, que é o dia da coleta da solidariedade, que a Adelson, inclusive, comentava no final da manhã sobre a importância dessa coleta anual, né, Adelson? Exatamente. Quando Juliana coloca essa questão da coleta, é preciso que nós valorizemos as campanhas da fraternidade realizadas em nossa igreja. Todos os anos, nós temos o lançamento oficial junto à Quarta-feira de Cinzas, na Quarta-feira de Cinzas, e depois nós vivenciamos toda essa situação, especialmente no Domingo de Ramos, dia 10 de abril, nós teremos a coleta nacional. Todos esses recursos que são recebidos pela igreja são destinados para as formações. Então é preciso que as igrejas, que as paróquias, as várias pastorais, também todos nós que fazemos parte dessa dinâmica do estudo da campanha da fraternidade, possamos desenvolver projetos. A animação bíblica tem uma proposta de vivenciar efetivamente, e aí quando nós trouxemos a irmã Valéria, é também para vivenciar isso, de desenvolvermos a animação bíblica nas escolas. Nós já temos um projeto da animação bíblica junto aos presídios, um projeto chamado Palavras que Libertam, que infelizmente não pôde ser desenvolvido ainda por conta da pandemia. Nós estávamos com esse projeto já organizado há 2 anos, e aí, quando nós iríamos trabalhar toda essa proposta junto aos presídios, nosso amigo Ramos, que coordena na Arquidiocese de Olinda e Recife, a pastoral carcerária, já está pronta. Um projeto que vai ser desenvolvido com o CEBI, para que nas unidades prisionais nós tenhamos, primeiro, bibliotecas que tenham a Sagrada Escritura para as pessoas poderem meditar, poderem refletir, poderem partilhar num grande encontro. E aí vamos trabalhar com o CEBI a formação dos agentes da pastoral carcerária. Adelson, o que é o CEBI? O CEBI é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Nós temos aqui um grupo que trabalha conosco, que nos ajuda, o professor João Luiz, o próprio Josélio, que tem trabalhado conosco, Silvia e tantas outras pessoas, Sebastião também catequista, tantas outras pessoas. Nós vamos criar esse projeto para fazer com que nas unidades prisionais a gente possa também partilhar a palavra de Deus. Nós temos outro projeto que vamos tentar desenvolver também nas escolas. Por que não? É preciso que a gente esteja também junto às escolas, fazendo uma reflexão. E essa parceria que nós vamos tentar fazer com a pastoral escolar, junto com o professor Moura, que coordena na Arquidiocese a pastoral escolar, é justamente fazer com que a palavra de Deus possa ser meditada, possa ser refletida dentro também das escolas, especialmente as escolas confessionais, de voltarmos àquela unidade de grupos jovens. Nós temos aí tantos EJ6 que são realizados das paróquias, fazer com que essas pessoas que participaram dos EJ6, por exemplo, se insiram dentro da sua comunidade escolar e criem um grupo onde possa meditar a palavra, vivenciar a palavra, porque é essa a proposta que a CNBB traz quando lançou, por exemplo, o documento 114, em que faz com que nós possamos vivenciar a animação bíblica da vida e da pastoral em todas as pastorais, em todo o nosso território paroquial, e posso assim dizer, né, em todos os lugares. Ide pelo mundo, evangelizar, e foi o que nós vivenciamos no ano passado com o concurso cultural musical.
Comenta um pouco mais, Adelson, para a gente sobre o que é esse trabalho da pastoral carcerária, porque eu estou percebendo que ela tem seu viés também educativo nos presídios. Por que foi escolhido o presídio e não outro espaço social? E que recursos são necessários para que ele aconteça? Nós pretendemos realizar esse trabalho junto, como eu disse, com o CEBI, mas partilhar um pouco, né? Um ponto específico que a gente vê aqui no compêndio da pastoral escolar, especialmente nesse artigo da irmã Valéria, por exemplo, algumas chaves de leituras. E o que é que nós vemos aqui, por exemplo? Um ponto que ela coloca aqui, né? A Sagrada Escritura foi escrita em mutirão. É construção realizada por vários grupos em épocas e situações singulares. Desta forma, uma das marcas, por assim dizer, da Escritura é a diferença, a diversidade, né? A variedade, a não padronização. Logo, sua leitura precisa considerar as diferentes visões de mundo, inclusive a leitura teológica dos fatos do cotidiano. Isso quando da interpretação do texto e quando da partilha da fé e vida entre os leitores. Pois a cada pessoa e ao seu povo, em cada circunstância, Deus dirige sua palavra de vida, revelando seu amor e chamando a configuração com Cristo. Quantos encontros nós realizamos em nossas comunidades, por exemplo, na novena do Natal em Família, nos círculos bíblicos, nos momentos em que a gente tem os subsídios da campanha da fraternidade, que possam partilhar nas escolas, nos nossos grupos, nas pastorais, a própria Via Sacra que nós recebemos aqui do Regional Nordeste 2, tão bem trabalhada. São momentos que a gente pode vivenciar essa reflexão do Evangelho e, especialmente, a grande lição que esse ano a campanha da fraternidade nos traz. É preciso falar com sabedoria, mas mais do que tudo, ensinar com amor. E Jesus Cristo nos mostrou isso em todos os momentos da vida dele. Em todos os momentos que chegava para Jesus, questionando esse modo de olhar o outro, especialmente os mais sofridos, era como se questionasse Jesus para que ele tivesse a mesma atitude que aquelas pessoas tivessem. Então, por exemplo, como nós comentamos no início, na parábola do filho pródigo, eu vejo como a parábola da pessoa que desejou a morte do pai. A pessoa que pede a parte da herança, ele está dizendo, e nós sabemos, você só recebe herança quando falece os seus pais. Então é como se ele dissesse, eu quero a sua morte, eu quero viver a minha vida, eu quero me libertar dessas amarras. E o filho vai embora, o mundo mostra as lições, e o mundo mostra que é duro com essas pessoas que não têm o coração convertido à ótica do Evangelho, a essa reflexão do amor, do carinho, do reconhecimento de que as pessoas precisam, às vezes, se transformar por dentro. E aí, quando o filho volta ao pai, mesmo voltando, querendo ser um único e um simples funcionário, o pai diz, não, aqui está teu lugar. E mais ainda, né? Mostra que ele ocupa o lugar de destaque, que causa, inclusive, a inveja do outro irmão. Por quê? Porque o outro irmão não compreendeu a beleza do acolhimento, não compreendeu a beleza do perdão. Quantas vezes em nossas comunidades nós também sentimos esse sentimento de inveja, de não compreender o outro que cresce a partir do acolhimento que a comunidade dá. Então é preciso que a gente tenha também essa perspectiva de olhar o Evangelho com o olhar mais carinhoso, de fazer com que as pessoas se sintam, digamos, integrantes e acolhidas. Essa mulher pecadora, né? Incluída, essa mulher pecadora tinha também os seus problemas, mas você vê o que era a sociedade da época. Ela não agiu sozinha. A sociedade traz apenas o mais fragilizado, o mais sofrido para ser condenado. E Jesus diz, ninguém deve ser condenado. Todas as pessoas devem ser acariciadas com esse amor fraterno. Nós temos muitos momentos em que nós vivenciamos isso. O próprio Cristo, no leito da morte, na cruz, recebe e acolhe uma pessoa que se sensibiliza com a verdade que ele estava profetizando ali na cruz. E aí chega para Jesus e diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso.
Então, aquele testemunho de fé dado por aquilo que a gente chama do bom ladrão, São Dimas, é um testemunho para todos nós. A misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus vai até o último instante. É preciso apenas, como o próprio Cristo disse, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Muda de vida. Esse é o grande amor, né? Nessa perspectiva de diversidade, de amor de Deus, a campanha da fraternidade traz alguns nortes, né? Que pela manhã foi muito bem comentado e trabalhado pelo professor e diácono Sandro. Então, ele fala da escuta, ele fala que é um modelo catequético, né? Do discernir e da ação. Então, na perspectiva da escuta, temos que ter a clareza de que tudo está interligado. É preciso termos um projeto de vida e de sociedade. Educar é um ato de encontro. E neste encontro, todos nós somos educandos e educadores e educadoras. O processo de escuta exige uma nova maneira de olhar e ver o mundo. Uma educação que nos toca, faz sentido, que é inclusiva. Somos convidados a ver a realidade em seus diversos... Ai, desculpa, gente, me distraí aqui. Aspectos e dimensões. Isso se chama humanizar a educação e lutar contra os sinais de morte, com os quais, muitas vezes, a educação foi complacente. A educação integral não ergue muros que separam, mas constrói pontes que nos unem. E eu acho que o foco tem que ser esse, né? Porque a gente precisa ser quem somos, amar, sem exigir tanto do outro, porque a gente tem que respeitar as diferenças. Perceba os exemplos que você compartilhou conosco, né? Do filho pródigo e de São Dimas, a cruz com Jesus. Adeus, eu gostaria agora de escutar um pouco a nossa audiência. O que você acha? Sim. Mas eu acho que a gente tem aqui alguns comentários. Eu poderia trazer, o Rafael já nos trouxe aqui, que nós já estamos chegando no horário final, né, do nosso encontro, para que a gente não atrase a parte da tarde. Que rápido. Mas aí eu vou deixar a Juliana aqui, que está trabalhando tão bem, esse bate-papo que nós tivemos aqui nas oficinas temáticas, para convidar a irmã Valéria Leal para participar aqui com ela, digamos, falando um pouco dessa temática da animação bíblica. Ela que é uma especialista em educação, é um especialista também no âmbito da juventude, né? Amanhã nós vamos ter um encontro com ela, com a juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife, especialmente a juventude do Vicariato Várzea. Então, eu vou desocupar aqui o espaço para que a irmã Valéria Leal venha falar um pouco sobre essa questão da animação bíblica da vida e da pastoral nas escolas. Para quê? Para a gente interagir? Boa tarde, irmã. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo de tão longe cooperar aqui com a gente hoje, participar. Como a senhora é uma das contribuintes, né, organizadora do Compêndio de Pastoral Escolar para a Educação Básica na Escola Católica, que é um dos subsídios para a nossa campanha da fraternidade, gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre o que a gente pode encontrar nesse compêndio. Eu queria destacar, uma alegria estar com vocês, né? Uma boa tarde. Então, nós tivemos a oportunidade de apresentar esse material aqui, depois, mais tarde, eu vou falar um pouquinho mais, né, dele. E um dos temas que a gente está abordando aqui
é um tema de pesquisa que eu realizei alguns anos atrás sobre a questão da animação bíblica, né, da pastoral escolar, nesse contexto da escola. Inicialmente, ele até foi pensado no contexto da escola católica, mas depois, amadurecendo a pesquisa, a gente foi observando que essa proposta ela abrange um contexto muito maior, né? A animação bíblica no ambiente escolar, ela ultrapassa as barreiras da escola católica, que tem uma proposta clara, específica, que tem inclusive uma permissão jurídica, né, para disseminar a nossa fé cristã. No ambiente da escola pública, ela também se aplica, né? Até o Adelso leu um pequeno trecho, né, em que a gente destaca o elemento da pluralidade. E é bastante interessante porque, se nós olharmos na perspectiva da ciência das religiões, nós observamos também que o texto sagrado em si, ele faz parte da tradição religiosa de muitas tradições religiosas. Né? Os principais que temos no nosso país, né, no Brasil. Exatamente. E algumas não têm uma tradição escrita, mas têm uma tradição oral bastante rica, que, na verdade, ela coleta, né, vamos dizer assim, reúne a sabedoria daquele grupo, né, que, na verdade, é uma religião, é uma fé, mas também tem elementos culturais próprios do contexto, né, daquela etnia. Então, a gente observa que esse elemento, né, texto sagrado, ele é um elemento que abre para o diálogo. É muito importante que cada um, conhecendo, imbuindo-se da sabedoria do próprio texto, possa se colocar em diálogo. Isso no ambiente da escola pública. No ambiente da escola católica, é um passo além, né? Ou, como para nós que somos educadores cristãos, mesmo estando no ambiente da escola pública, é um passo além. Porque para nós, não é só uma sabedoria de vida, mas existe o elemento da fé, existe uma adesão de fé. E quando a gente fala de animação bíblica, a gente precisa considerar esse elemento de adesão. Porque, às vezes, a gente assume o catolicismo, mas sem fazer, de fato, uma adesão. Né? A gente não pensa nas consequências que essa adesão tem na vida da gente. E o que seria essa adesão? Uma boa pergunta. Quando a gente faz uma adesão a alguma coisa, a gente faz uma escolha. E essa escolha é consciente. Então, a gente precisa, quando a gente fala de animação bíblica, nós estamos falando de um conjunto de ideias, de propostas de vida. Né? E não só de fórmulas de oração. Nós estamos falando de uma proposta de vida. Então, a animação bíblica, ela tem que ser performativa. Ou seja, ela tem que modelar o meu jeito de ser, de fazer, de sentir. Então, eu preciso, de fato, aderir. Eu preciso ter consciência do que essa proposta implica. Então, eu escolho me casar com fulano e não com ciclano. Eu escolho ser freira. Eu escolho ser professora e não policial. Essa opção, ela vai ter uma consequência prática na minha vida. Se eu for policial, eu vou ter que cumprir um horário diferenciado, eu vou correr risco de vida. Se eu for um médico, se eu for uma comerciante. São opções que têm consequências na minha vida. E, às vezes, nós não olhamos o cristianismo como uma opção que tem consequêncies na vida da gente. Eu acho que nós, católicos, entendemos que essa adesão está para vocês, freiras e senhores padres. A gente fica mais aqui. E quando a gente fala da animação bíblica, é mexer um pouquinho com essa adesão, com esse elemento. Que consciência eu tenho dessa proposta de fé que eu estou assumindo? Ou ela, de repente, é só um costume, só um elemento cultural, uma tradição da família, né? A gente tem as devoções que são afetivas. Eu tenho a minha, né? A devoção de Nossa Senhora Aparecida é uma questão afetiva, que eu aprendi com a minha avó. Isso tudo é saudável. Mas é importante a gente ir amadurecendo de forma que a gente possa realmente fazer esse processo de adesão, de ter consciência do que nós estamos assumindo. E a palavra de Deus é um dos meios pelos quais Deus se revela, ou seja, é a forma com que ele vai comunicando qual é a proposta a que eu sou chamada a aderir. Então, é essencial
que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente entre nessa dinâmica do caráter dialogal, que é a palavra de Deus, é Deus conversando com a gente. Então, poderíamos dizer que a Bíblia seria um livro de etiquetas para a gente aprender como devemos ser nessa adesão que a gente faz ao se batizar. Seria bem bom se fosse assim, como fazer. Mas a Sagrada Escritura, ela tem um desafio a mais, né? Que ela não tem uma receita pronta, porque ela está num contexto, que também é um elemento que eu coloco aqui no artigo sobre animação bíblica, que ela foi escrita num contexto cultural, histórico, né, bem específico. Uhum. Então, nós não vamos viver hoje como Jesus viveu. Nós vamos vestir as mesmas roupas de Jesus, nós vamos comer a mesma comida que Jesus comeu, né? Vai ser bem prático, né? Então, nós não temos lá uma receita de bolo, mas a gente precisa tirar dali aquilo que é essencial para o que eu preciso viver hoje. O que quer ser dito com aquela informação, né? Com aquela mensagem, né? Exatamente. Porque muitos de nós, assim, eu creio que seguem a Bíblia numa perspectiva de receita de bolo, né? De entender de criar vestimentas, modos, né? De banhar-se, todas as outras questões que por lá estão, mas como a senhora está comentando e esclarecendo para a gente, temos que compreender a essência da mensagem, porque é isso que nós devemos adaptar à nossa realidade e então seguir numa demonstração de verdadeira adesão ao cristianismo. Isso. Veja, a CNBB, num dos documentos que saiu em 2012, próximo a... depois da publicação do texto da Verbum Domini, né? Que é o texto que resulta do sínodo da palavra, que foi em 2008. Ele demorou um pouquinho para sair, uns 2 ou 3 anos. E daí a CNBB fez, então, um estudo, né, um texto, um material, se chama, se eu não estiver enganada, chama Discípulos e Missionários a Serviço da Palavra de Deus, algo assim. Não vou me lembrar, o nome é comprido. Mas nesse material, ela vai falar de 3 pilares, né? O estudo, a reflexão e a oração. Então, a formação, né, a reflexão e a ação, e a oração. Então, nós precisamos rezar a palavra de Deus, ou seja, fazer com que ela se torne, para nós, um elemento de diálogo com Deus. A palavra de Deus é revelação. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Os gestos de Jesus nos revelam, né? O verbo se fez carne. Então, esse caráter dialogal é muito importante, porque o cristianismo não é só um conjunto de normas a seguir. Por isso, a comparação de receita de bolo não fica muito adequada. Porque não se trata só de normas a seguir, mas é o jeito de pensar e de viver diferenciado. Né? Um jeito de pensar e de viver a partir dos valores do Evangelho. É um modo de vida, Exatamente. Né? E é um modo de vida, não no sentido de todo mundo vai fazer a mesma coisa, todo mundo vai pentear o cabelo para o mesmo lado, mas todo mundo vai viver a partir dos mesmos valores. Dos mesmos valores. Porque, de formas diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Voltamos para a pluralidade. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com espiritualidades e propostas que fecham em caixinhas, né? Só isso é possível, só isso é certo, o resto é pecado. Não, nós precisamos, como diz São Paulo, né? Analisar tudo e ficar com o que é bom. Já falei isso de manhã. E pensar assim, né? Pensar não. Acho que essa proposta de pensar a educação, ela já é essa provocação, né? Para ampliar, uma verdadeira educação, ela vai ampliar a nossa capacidade de refletir sobre as coisas. Sim. Né? A nossa capacidade de avaliar, de discernir, de ter um senso crítico. E hoje a gente percebe que falta esse senso crítico. Eu acredito que, inclusive, a educação nos auxilia na empatia. Exato. Agora, quando que a gente é capaz de ter empatia? Quando a gente não está fechado num esquema único. Porque se a gente está fechado num esquema único, o que acontece? Quem está fora, meio milímetro daquele esquema, está condenado, está excluído, né? Vai para o inferno. E não é assim. Não é assim. A gente vai ser capaz de ter empatia à medida em que nós tivermos uma flexibilidade interna
que não é aceitar tudo. Existe o certo e errado. Né? Não é aceitar tudo, dizer que tudo está certo, tudo é relativo, tudo vale. De forma alguma. O Evangelho tem os seus critérios claros, que a gente precisa aplicar no contexto de hoje a partir dos seus valores. Né? A empatia, a gente olha Jesus no Evangelho, teve compaixão da multidão. Então, ter compaixão é um dos valores. Mas aí é bem delicado, né? Esse limiar entre... Por isso é sabedoria. Por isso que a gente diz que sabedoria não aprende na escola, né? Mas a escola tem que, de fato, suscitar essa busca pela sabedoria. Né? Que a sabedoria é um passo além. Ela não é só um conjunto de informações, mas é você saber articular essas informações na vida. Né? As próprias tendências, quando conceituam, né, entre alguns conceitos que variam um pouco também, das habilidades, das competências e tal, em alguns casos está mais voltada a uma compreensão de saber articular as coisas no mundo do trabalho, né? Mas não é só isso, né? É articular as coisas no mundo da vida, no cotidiano, como cidadão mesmo, né? Nas relações, a nossa presença na sociedade, né? Então, sobretudo agora nesse contexto de individualismo, né? Que parece que só o que eu penso, só o que eu quero, só o que eu gosto importa. Né? Basta eu viver a minha religião na minha casa, do meu jeito. Né? Não é assim. Né? Nós somos chamados a ser pessoas em relação. Aí vem de novo o caráter dialogal da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos revela que Deus é trino. É comunhão de amor. Não é um sozinho, dono do mundo. Pelo contrário. É três e é um, numa comunhão de amor e doação constante. Constante movimento de saída de si. Né? Então, isso é essencial para a gente pensar. E esses são valores que devem imbuir também, voltando ao tema da campanha da fraternidade, os nossos processos formativos na pastoral, os nossos processos educativos no âmbito da educação. Né? Não basta só você falar bonito. Né? Inclusive, na escola pública, nós temos o problema do proselitismo no Estado laico, né? Que é uma questão que não dá tempo da gente discutir aqui com mais especificidade, mas nós não podemos esquecer disso. Né? Agora, não é só você fazer um anúncio da pessoa de Jesus Cristo explicitamente, que faz parte da evangelização e da pastoral, mas você precisa ir imbuindo as pessoas dos valores que são essenciais, da comunhão, da solidariedade, da partilha. Está muito instigante isso aqui, eu acho que está surgindo muitas dúvidas assim na cabeça dos demais participantes. E o tempo está correndo. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento que queira colocar aqui para nós e para a irmã comentar? Rafael, você... Tá. E aí, se alguém quiser, já vai aí elaborando os questionamentos para que a gente... São algumas provocações, né? Muitos aqui são temas para tardes inteiras, coisas que nós mencionamos. Para um curso inteiro de teologia. Mas é importante a gente começar a refletir, né, sobre o nosso ser, fazer, que lugar esse elemento revelação, né? A nossa fé, ela se baseia na comunicação de Deus. Deus que se comunica, é Ele que se revela, é Ele que dá o primeiro passo e convida a estar com Ele. E a palavra de Deus, ela vai mostrando como que Deus vai fazendo esse caminho. E, ao mesmo tempo, Deus continua se revelando na palavra de Deus. Por isso, ela não é um livro do passado. Então, como é que essa palavra de Deus, essa relação de amor que eu, como cristão, como filha de Deus, tenho com o Pai, né? Dentro do seio da Trindade, como que isso se concretiza no meu dia a dia? E sobretudo nessa missão de... Porque, na verdade, a gente se forma continuamente, né? Sim. A gente se educa uma catequese continuamente, né? Exatamente. Eu fico imaginando que deve existir dentro da nossa igreja recursos que nos auxiliem nesse diálogo, né, com Deus, esse estudo bíblico em casa, como a senhora recomendava,
como forma da gente garantindo essa adesão, porque eu entendo também que essa é uma conversão eterna, né? Assim, enquanto nós estivermos por aqui, precisaremos estar melhorando, construindo, revisitando, né? A irmã Santa Teresa de Calcutá, ela dizia sempre que todos os dias ela tinha esse compromisso de fazer uma reflexão como se fosse um momento de confissão, que essa era a reflexão diária dela, sobre o que ela tinha feito de bom, de ruim, e como é que ela podia ser uma pessoa melhor, uma cristã melhor. E aí, que recursos a senhora poderia nos indicar para esse diálogo? Certo. Acessível para todo mundo. Isso. A liturgia diária. Difícil, né? Ela até fez uma hora, não sei se vocês ouviram. A liturgia diária. Veja, nós temos os ciclos anuais de leituras da Palavra de Deus na missa, que elas são pensadas de uma forma a ser catequética. A gente lê praticamente toda a Escritura nos 3 anos, o ano A, B e C. E os domingos, a gente tem os evangelhos principais, algumas leituras principais, e nos dias de semana, a gente tem leituras que vão complementando as reflexões dos domingos. Algumas vezes nós temos leituras em sequência das cartas paulinas, nós temos leituras em sequência da história do povo de Israel, né, no Antigo Testamento. Então, a liturgia diária é uma excelente chave, né, uma forma para a gente acessar o texto bíblico. Uhum. E é muito fácil a gente acessar também comentários da liturgia do dia, né? Pelo quê? Comentários da liturgia de dia. Uhum. Então, isso tudo vai nos ajudando a nos formar. Se temos oportunidade de aprofundar e conhecer um pouco melhor, existem cursos de oração com a Escritura, né? Eu me lembro, eu fiz oficina de oração e vida, não sei se ainda existe. A gente faz a Lécio Divina, a leitura orante, né? Que também é uma forma de ler, meditar e aplicar na própria vida, ouvir a Deus para poder aplicar na própria vida a Sagrada Escritura. Existem retiros, né? Existem congregações, casas de retiros que oferecem momentos de retiros centrados na Palavra de Deus, cuja a base da pregação é sempre a Sagrada Escritura. Então, nós temos muitos, na verdade, muitos recursos. Sim. A gente precisa... Os próprios comentários, as homilias do Papa Francisco, né? Dos papas em geral, que são... Quando são publicadas, né? As homilias, normalmente, elas procuram... O Papa Francisco tem um toque especial nisso, no sentido de centrar-se realmente na interpretação do texto bíblico. Ele adapta a nossa realidade, né? Exatamente. O Papa... O Papa Bento XVI também é muito rica, né? Só que ele centra mais na questão cultural, teológica, ele tem uma linguagem mais... Ele tem um vocabulário um pouco mais rebuscado, né? Talvez, se você tiver oportunidade, que é uma outra forma também, de ter feito aí um curso de teologia para leigos, um curso de teologia mesmo, você consegue abstrair melhor a riqueza de Bento XVI. Isso. Mas realmente são textos fantásticos. Mais densos. Exatamente. Mas mexe com a gente, né? Qual que é a diferença entre Lécio Divina e leitura orante? Ou é a mesma coisa? Na verdade, não tem diferença. Okay. A Lécio Divina é a expressão latina que a gente traduziu como leitura orante. Né? E é interessante que a leitura orante ela tem várias adaptações também. Tá? Porque ela foi registrada, vamos dizer assim, né? Em 1150, mais ou menos, tem uma carta de um monge escrevendo para outro monge que pergunta, como é que eu rezo? Aí ele escreve lá, lembra que existe, ele escreve isso, lembra que existe aquela tradição que já nos ensinava a fazer assim, assim, assim. Aí ele explica como que é a Lécio Divina. Então, não foi ele que criou, ele está lembrando que aquilo já uma tradição que já existia na Igreja Católica. Na tradição monástica, aquela experiência de leitura orante, né, de Lécio Divina. Sim. Então, na época, a língua oficial era o latim, então por isso que a gente usa, na verdade, as duas expressões. Por exemplo, no Brasil, a gente teve projetos, né, Carlos Mester, CEBI, na década de 90,
A CRB, que é dos religiosos, a Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil, também tinha um projeto junto com a Conferência Latino-Americana. Aí tinha algumas adaptações, alguma forma diferente de explicar, alguma palavra-chave um pouco diferenciada, né? Sim. Mas, na verdade, eles têm sempre a mesma base. A essência é a mesma, né? Isso. Que é o quê? É ler o texto com atenção, tentar entender o que é esse texto dentro do seu contexto, né? O que Jesus está falando lá, a parábola do semeador, né? Entender o que é a semente, o que está ali, o que Jesus quis dizer com isso, para aquele povo que estava escutando ele lá, e o que essa palavra diz para mim hoje, o que tem a ver com a minha vida hoje. Sim. O tempo da escuta. Um detalhe interessante, né? Existe a palavra contemplação, né? Sim. Aí vão dizer assim, mas contemplação, mas a gente vai ver Deus? Né? Será que isso depende só de nós? Né? Ou é uma graça que Deus nos dá de contemplá-lo? Uhum. Então, existe uma discussão a respeito disso, né? Tanto que alguns preferem não usar essa palavrinha contemplação, que seria um dos passos que o monge Guido enumera. Mas o fato é assim, o que é importante? É importante dar o tempo de escuta. Não pode ser só uma meditação racional. Ela tem que partir da razão para o coração. Então, quando a gente está falando de contemplação, está falando desse espaço de diálogo. Esse espaço de diálogo, eu não paro de falar, né? Esse espaço de diálogo que muda o meu jeito de ver, sentir e agir. Por isso, alguns até fazem o trocadilho, contemplar a ação. Né? Quer dizer, é uma relação de amor que deve nos transformar. Uhum. Então, a Lécio Divina, ela tem esse elemento essencial, que é de transformar vidas. Que não é só estudar. Porque estudar, tem biblistas que não são católicos. Tem biblistas que não são crentes. Tem arqueólogos que estão na Terra Santa, né? Descobrindo coisas maravilhosas sobre a Escritura, mas eles não têm a perspectiva da fé. Então, não basta estudar. É preciso fazer realmente uma adesão de fé. E essa adesão de fé, aí a gente volta para Aparecida, que falava do encontro com Jesus. Documento de Aparecida, né? Do encontro com Jesus. Ou seja, é um encontro com uma pessoa, é uma experiência de vida que marca. E quando a gente fala de oração, a gente tem as nossas rezas, né? Na nossa tradição, os terços, as novenas, e elas são ótimas, elas são meios que nos ajudam, mas a gente precisa nos exercitar para abrir espaços no nosso coração para escutar de fato o que Deus quer falar. Isso, mais uma vez, era sobre isso mesmo que eu queria dialogar um pouquinho mais com a senhora. Esse diálogo, essa escuta, é uma coisa que essencialmente necessita da nossa fé, né? Porque não é o escutar o outro que está rezando com a gente fisicamente, é ele permitir que o Espírito Santo haja e a gente sinta, a gente não necessariamente vai escutar o português no nosso ouvido, né, sendo dito, falar, não é uma Babilônia também, mas a gente sente, né, a gente sente a ação, a gente sente a proposta que Deus está nos falando, né, deseja de nós naquele momento. É isso. É interessante que, voltando no documento de Aparecida, ele fala dos lugares de encontro, né? A palavra, a liturgia são lugares de encontro. O pobre é um lugar de encontro. Os apelos que a realidade nos faz é lugar de encontro. O que a Aparecida quer dizer com isso? Quer dizer que a nossa percepção ela vai se afinando. Aí o contemplar a ação, né? Lá do trocadilho da palavrinha, né? A nossa percepção ela precisa ir se afinando, vamos dizer assim, se conectando, né, com o ser, o pensar, o agir de Deus, para que a gente possa realmente perceber aonde Deus está falando e agindo nesses vários momentos. Porque a gente vê os grandes santos, você citou Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, também é uma grande santa da igreja. Doutora da igreja. Que passou anos sem sentir nada na oração. Teresa também. Tanto que ela dizia, será que eu estou perdendo a fé? Teresa de Calcutá. Ela dizia, será que eu estou perdendo a fé? O que está acontecendo? Mas elas ficavam, elas não sentiam,
Mas como elas estavam profundamente marcadas por uma experiência de Deus, elas não duvidavam de que Deus estava agindo nas circunstâncias da vida delas. Por isso, elas insistiam naquilo que a gente faz, nas rezas do terço, na Santa Teresa de Jesus, diz que ela pegava livros, né, para ler, livros espirituais, para não perder tempo na capela, e quando ela cansava, ela ficava lá na capela contando os tijolinhos, mas ela ficava na capela. Teresa de Calcutá também. Ela tinha dificuldades, ela se distraía, mas ela permanecia fiel ao seu horário, à sua meditação diária da palavra. Então, quando a gente fala, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que a gente sente, está correto. Só que, ao mesmo tempo, uma adesão, ela não é só emoção. Ela não é só razão. Ela nos envolve inteiro. Então, a gente precisa pensar nessa inteireza, vamos dizer assim, da adesão. Porque se nós ficarmos só baseados no que a gente sente, quando a gente não sentir, acabou. A gente corre esse risco. Sim. E, ao mesmo tempo, se a gente ficar só baseado no elemento racional, quando algo não tiver muita lógica, acabou. E tem muita coisa no âmbito da fé que não tem lógica. Por isso que é fé. Então, aí vem outra pegada, né, da educação católica, né, dos documentos da educação católica, que é a educação integral. Por que a gente fala de educação integral? Porque a salvação que Deus oferece é para o homem todo, dizem os documentos do Vaticano II. Para o homem inteiro, na sua inteireza, na sua integralidade. Então, ou seja, a nossa relação com Deus também vai se dar na nossa inteireza. Por isso, essa provocação sobre a adesão, porque não dá para eu ser um cristão católico, um crente, no ambiente da igreja, quando eu estou lá com a comunidade, agindo na pastoral, e quando eu estou no ambiente do meu trabalho, eu esqueço completamente disso. Sim, eu tive um catequizando que ele falava assim, eu sou católico das portas da igreja para dentro, daqui para fora, aí são outros 500. Adelson, me comenta, tem alguém querendo interagir, alguma pergunta para a irmã? E todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada? Então, quantos minutos mais nós temos, Adelson? Já passamos. Bom, então, se a senhora quiser dizer suas palavras finais desse momento, para encerrar... Eu acho que eu vou fazer minhas palavras finais convidando vocês a terem paciência, para ficarem até o final, que tem mais uma fala às 5 da tarde. Bom, foi muito agradável estar aqui hoje, aprendemos bastante, sobretudo, da importância da convivência diária com a Bíblia, né? Acho que a Comissão de Animação Bíblica pretende isso, chegar a cada católico, cristão, aquelas pessoas que queiram vivenciar. A senhora nos deu aqui algumas possibilidades de aprendizagem, né, para a adesão desse cristianismo que a gente professa. Então, a liturgia diária, os comentários, homilias dos padres e papas, bispos, enfim. A oficina de oração em vida, a leste divina, que é o mesmo que leitura orante, os retiros centrados na palavra de Deus e os grupos como o CRB e o CEBI. Então, são algumas formas que a gente tem de caminhar para entender melhor, né, e adaptar a nossa realidade a essa diversidade que somos todos nós seres humanos aqui. É isso. Obrigada. Boa tarde e até daqui a pouco.